Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês e hoje a gente vai tratar de um assunto chamado de alienação fiduciária. Alienação fiduciária, tá? Alienação fiduciária, muito utilizado esse tipo de garantia, principalmente na venda, né, de financiamentos aí de carros, né? Carros, motos e assim por diante. Um assunto importante, um assunto fácil, um assunto aí que eu tenho certeza que você não vai errar. Vem comigo, né? Vamos explicar aqui a alienação fiduciária. Faz parte de quê? O que é alienação fiduciária? É uma garantia bancária. Garantia serve para quê? Para dar segurança ao banco de suas operações, porque o ativo do banco é dinheiro. Então tem que ter o quê? Uma garantia, né? Vem comigo. É um contrato na qual o devedor transfere ao credor a propriedade de bens para garantir o pagamento de dívida com a condição de tornar a ter a propriedade do bem quando liquidar a dívida, né? E aí, professor, vamos lá. Eu quero exemplos muito utilizados em carros, né? Hoje nós sabemos que a nossa economia hoje tem uma parcela significativa aí de impulsionamento devido às operações aí automotivas, aí eu incluo caminhões, carros, motocicletas, né? E claro que as pessoas elas recorrem aos bancos para buscarem esse financiamento, tá? Buscarem esse financiamento. Todos os dias todos os bancos fazem esse tipo de operação, né? Professor, como é que funciona? Vamos lá, você já deve se deparado com uma situação. Você vai lá comprar uma moto, né? Você vai lá, você compra uma moto, você paga uma entrada, tá? Você sai na moto e lá no documento da moto, né? Lá no documento da moto, né? Aqui, ó, tá certo? No documento da moto, tá você aqui, né? Descrição você. E no finalzinho aqui, temos observações. Que esse cara aqui é o gravame, né? Esse gravame aqui diz que tem uma alienação fiduciária, tá? Tem essa alienação fiduciária. Você aqui, ó, você tem a posse da moto, você vai usufruir da moto. Então, esse carinha aqui, ele é feito com alienação fiduciária. E aí, prof, eu quero aprender esse cara. Você vai aprender. E vamos estudar na fonte, né? Olha só, a alienação fiduciária está previsto aqui, está previsto aqui no decreto 9, Decreto-Lei 911 de 69, né? Tá? 911 de 69. Nós temos duas legislações em relação à alienação fiduciária, tá? Então, eu vou voltar aqui para vocês colocarem aqui. Então, a alienação fiduciária, tá? A alienação fiduciária, ela serve tanto para os bens móveis quanto os bens imóveis, tá? Somente com essa informação aqui você vai acertar diversas questões de prova. Sobre bens móveis, nós temos aqui, tá? O Decreto-Lei 911 de 69, ok? É o quê? É o que vai regulamentar a alienação fiduciária para os bens móveis, né? E para os bens imóveis, nós temos uma lei específica que a gente vai abordar aqui este assunto para vocês. Bacana? Então vem comigo. Mas, olha só, o conceito dos bens móveis para os conceitos dos bens imóveis é o mesmo da alienação fiduciária, tá? Você vai ter que saber quem que é o credor, quem que é o devedor, quem que tem a posse direta, indireta, a propriedade e assim por diante, né? Então vem comigo aqui, vamos lá. Decreto 911 de 69, artigo 1º. A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor, tá? Transfere ao credor. Então, eu vou colocar duas pessoas aqui, gente, ó. Vou colocar aqui o banco, ok? Esse aqui é um esqueminha, é um mapa mental, você tem que saber. E nós temos aqui o cliente, tá? Quem que é o banco? O banco vai ser um cara chamado de credor. Se o banco é o credor, o cliente vai ser o devedor. Bacana? O que acontece, né? O banco, ó, aqui é o bem,
tá? É o bem negociado, tá? É uma operação de garantia. Aí essa garantia, nós vamos ter aqui duas responsabilidades. Do banco e nós vamos ter do cliente, tá? Ok. Comigo. A alienação fiduciária, que é a superação que estou descrevendo para vocês, em garantia, é a garantia, transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada. Então, está aqui, ó. O que é o domínio resolúvel? O domínio resolúvel é a propriedade. Ou seja, lá no cartório, vamos dizer assim, vai ter como dono desse imóvel, quem que é? Vai ser o credor, o banco, né? E o banco, ele vai ter um cara chamada de posse indireta, né? Vou falar um pouquinho de posses, deixa eu só montar aqui o nosso esqueminha para você aprender. De novo, a alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel, a propriedade e a posse indireta da coisa móvel alienada. Qual que é a coisa móvel alienada? É esse cara aqui, ó. Isso aqui é a coisa, tá? Isso aqui é a coisa, o bem. Independentemente da tradição efetiva. O que é tradição, professor? É a entrega oficial, entendeu? É a entrega. Vai dinheiro, vai documento, vem bens. É a entrega, tradição. Tornando o alienante, o devedor, então o devedor aqui ele é o alienante. Alienante. Então o cliente aqui é o alienante, né? O alienante, o devedor, o possuidor direto. Então o cliente, ele vai ser o cara que vai ter o tal da posse direta. Prof, por que você está falando isso? Porque eu já vi várias questões de prova que o cara manda posse direta, posse indireta aí sobre alienação fiduciária, né? Ok. E depositário com todas as responsabilidades e mais encargos que ele incumbe de acordo com a lei civil penal. Então, o cliente aqui, ele vai ser o depositário. Ele vai ser o depositário. E esse depositário aqui, ele vai assumir os encargos mais as responsabilidades. Pronto, está aqui. Isso que você tem que saber. Tá? Isso tem que saber. Então, isso aqui é o quê? É um mapa mental da alienação fiduciária. Professor, aqui está colocando o quê? Coisa móvel. Tudo bem. Nós vamos ler que existe a coisa imóvel também, né? Mas é o mesmo sistema, né? Vamos cá. Então, o banco é o credor, tá? Ele vai emprestar o dinheiro para o cliente comprar esse bem, tá? E esse bem, ele vai o quê? Lastrear essa garantia, é a coisa. Então, o banco é o credor, o cliente é o devedor, o alienante é o credor, né? A coisa móvel alienada, tá? Então, vem comigo aqui, né? Alienação fiduciária. O banco, esse bem, ele obrigatoriamente vai ter que ser registrado essa operação. O banco vai ter a propriedade desse bem e ele vai ter a posse indireta, tá? Vai ter a posse indireta. Posse direta e indireta é um assunto do direito civil, lá o direito das coisas, né? Então, o direito das coisas. Então, existe a posse direta e a posse indireta. Então, a posse direta, tá? É quem? Posse direta é aquele cara que está usando o bem, ou seja, é o depositário, é o cliente. Então, o cliente, ele detém aí a posse direta, tá? E o depositário aí. Então, pronto, fechou. Então, esse aqui é o mapa mental que nós temos. Por favor, copiem esse mapa mental aqui, tá? Copiem esse mapa mental aqui, que isso aqui, com isso aqui você consegue matar todas as questões de alienação fiduciária, tá? Pode vir questão fácil, pode vir questão difícil, que você não vai se apertar. Bacana? Ok, vamos apagar esse cara. Claro que você já copiou, né? Se não copiou, volta um pouquinho aí o vídeo, né? Dá um pause
dá um pause e copie isso, cara. Isso aqui é muito importante para você fixar o conteúdo, tá? Ótimo, né? Professor, quer mais? Parágrafo, artigo 1º, vem comigo aqui. Parágrafo 1º, preste atenção aqui. A alienação fiduciária somente se prova por escrito. Então, a alienação fiduciária tem que ter um documento provando isso, cara. Tá? E seu instrumento, ou seja, o documento, que pode ser público ou privado, qualquer que seja o seu valor, qualquer valor que seja a operação da alienação fiduciária, será obrigatoriamente arquivado. Olha só, arquivado por cópia ou microfilme no registro de títulos e documentos do domicílio do credor, sob a pena de não valer contra terceiros e conterá, além de outros dados, os seguintes. Ok, né? Então, o parágrafo 1º, ele colocou o quê? Um requisito de formalidade da operação. Bacana, está aqui, vem comigo. O que deve constar nesse arquivamento ou cópia do registro lá de títulos e documentos? Vem cá comigo. A. O total da dívida ou sua estimativa. O local e a data do pagamento. A taxa de juros, as comissões cuja cobrança for permitida. E, eventualmente, a cláusula penal e a estipulação de correção monetária com indicação dos índices aplicáveis. D. A descrição do bem, objeto da alienação fiduciária e os elementos indispensáveis à sua identificação. Bacana, né? Ok. Entendeu? Ótimo, não é só os requisitos. Agora a gente vai fazer um exercício, preste atenção nesse exercício, muito importante esse cara aqui. Banco do Brasil, FCC 2011, cargo de escriturário. Em relação à alienação fiduciária, é correto afirmar que, olha só, alienação fiduciária. Olha o comando aqui da questão, né? Alienação fiduciária. É correto afirmar que A. O devedor não pode utilizar o bem dado em garantia. Gente, o devedor não pode utilizar o bem dado em garantia. Pelo contrário, o devedor utiliza o bem dado em garantia. A alienação fiduciária, você tem que lembrar o quê? Você tem que lembrar que o bem é dado em garantia, tá? A propriedade é transferida ao credor, e você vai ter a posse direta, ou seja, você vai poder o quê? Utilizar o bem. Logo, a alternativa A está super errada. B. A propriedade do bem é dada em garantia, correto. Né? É transferida ao devedor, errado. Né? Devedor é quem deve, o cliente é transferida ao credor. Olha aí, professor, então está falsa, né? Ok. C. O contrato conterá a descrição da coisa objeto da transferência, verdadeiro, com elementos indispensáveis à sua identificação, correto. Professor, onde que está escrito esse cara aqui? Decreto-Lei 9911-69, lá no seu artigo 1º, né? Parágrafo 1º. Então está aqui a fundamentação disso. Então está verdadeiro. Ok? Ah, professor, foi fácil, mas calma, vem comigo aqui. A dívida será considerada quitada, mesmo que o produto da venda do bem dado em garantia seja inferior ao emprestado negativo. Né? Não tem nada de inferior ao valor emprestado, tem que ter liquidação correta. Letra E. Deve ser celebrada, a palavra aqui, deve ser celebrada por um instrumento público ou particular e ser registrado no cartório de títulos e documentos do domicílio do credor. Ok. E aí, prof? Aí eu vou perguntar para você, que aí você que está estudando de madrugada, você aí que está se esforçando nesse curso, você aí que está ficando competitivo, né? Eu vou perguntar para você claramente aonde que está o erro do item E. Eu vou ler de novo para você. Deve ser celebrada por instrumento público ou particular a ser registrado no cartório de títulos e documentos do domicílio do credor. Pô, professor, na sua aula eu vi um negócio sobre isso aqui. Vem comigo, presta atenção. Olha só como a vantagem daquele aluno que estuda diretamente na fonte, né? Não fica com blá, 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 né?
Ó, esse aqui é o parágrafo 1º do Decreto-Lei 911, né? 911 de 69. Ó, a alienação fiduciária somente se prova por escrito, ou seja, por um documento, né? Um contratozinho. Esse é o instrumento, esse contratozinho, né? Esse é o instrumento, ok. Público ou particular, bacana. Qualquer que seja o seu valor, será obrigatoriamente arquivado por cópia ou microfilme. Será obrigatoriamente arquivado por cópia ou microfilme no registro de títulos e documentos do domicílio do credor. Vamos para a questão aqui. Deve ser celebrado. Deve ser celebrado. Não é celebrado por instrumento público ou particular, tá? Tá certo? E ser registrado, não é ser registrado. A cópia deve ser arquivada no cartório de títulos e documentos do domicílio do credor. Do domicílio do credor. Então, o erro está aqui, ó, tá? Obrigatoriamente ser arquivado por cópia, né? Arquivado por cópia, né? Não ser celebrado por escritura, porque você vai celebrar uma escritura caríssima no cartório, né? Ou seja, gabarito super correto, questão top de linha, tá? Uma questão como essa aqui, uma questão que enriquece nosso curso, que engrandece seus conhecimentos. Gabarito, letra C, tá? E aí, prof? Daí eu disse para vocês, tá, que você deve saber que a alienação fiduciária pode ser tanto para bens móveis quanto bens imóveis, né? Eu esqueci o nome de um aluno, com certeza ele vai estar aí, ele vai lembrar, tá? Ele vai lembrar, ele mandou uma apostila esses dias aí, e eu até me perdi, porque eu estou recebido aí, graças a Deus, bastantes mensagenzinhas no WhatsApp, né? Mensagens bacanas, né? E nessa apostila falava que a alienação fiduciária era apenas para bens móveis. Está errado. É bens imóveis também, tá? É bens imóveis também. Olha só. Alienação fiduciária de bens imóveis. Lei 9.514 de 97. Inicialmente eu peço licença para vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para os alunos conhecerem melhor o nosso querido site aqui da LAC Concursos, o site especialista em carreiras bancárias. Papo reto com vocês, desde 2010 até a presente data, nós já tivemos a oportunidade de oferecer cursos EAD online para todos os concursos de carreiras bancárias do Brasil. Banco do Brasil, Caixa Econômica, BRB, Banrisul, Banestes, Banpará, Banco do Nordeste e entre outros. E nós já tivemos milhares de alunos aprovados ao longo desse período estudando conosco aqui na LAC Concurso. E claro, nós estamos fazendo um curso fantástico, você pode ter certeza, olhando olho no olho, aqui você vai ter o melhor custo-benefício do mercado. Tá? Um curso super atualizado, ponto a ponto do edital, pode acreditar, didática maravilhosa, que não é conversa de vendedor, que você vai gostar. Investimento, olha só, para arrebentar com a concorrência. 10 parcelinhas de R$25 é esse investimento que no primeiro mês de salário você paga não sei quantas vezes esse curso. Você vai gostar da nossa metodologia. Tudo bem? Eu sou o professor Lac, especialista em concursos públicos, que somente neste ano de 2022 eu já tive a oportunidade de ser aprovado em 11 concursos públicos e eu estou aqui para te ajudar. E detalhe, eu já fui empregado do Banco do Brasil, então já fui bancário, e isso me habilitou a ser professor de carreiras bancárias, conhecimentos bancários aqui da LAC Concursos e atendimento e técnicas de vendas. Inclusive, né, nós daqui na LAC Concursos, nós começamos, nossa primeira grande campanha foi em 2010, Caixa Econômica. Então a gente conhece bastante esses concursos de carreiras bancárias. Espero vocês, pode vir, pode se matricular, que você não vai se arrepender. Aqui na LAC Concursos você vai encontrar um ambiente de honestidade, de competitividade, tá? De eficiência e de competência. Meus amigos, forte abraço, fico com Deus e espero vocês aqui na LAC Concursos.